O que é a lógica de programação? A lógica de programação é um conceito básico que é compartilhado independente se você estudar uma linguagem específica ou seguir uma carreira específica, como back-end, front-end ou full stack. Começar a estudar programação é difícil porque envolve pensar de maneira lógica, que pode ser bastante complicado ao raciocinar sobre soluções de problemas que acontecem enquanto você escreve o código. Antes de começarmos a aprender sobre a lógica de programação, é importante aprendermos como funciona a linguagem de programação. Resumidamente, a linguagem de programação é o conjunto de regras que diz ao computador o que fazer. A linguagem de programação é dividida em dois tipos: alto nível e baixo nível. A linguagem de alto nível é mais fácil de entender para os humanos, enquanto a linguagem de baixo nível é mais próxima da linguagem de máquina e é mais difícil de compreender, mas é mais eficiente para o computador executar. Então, basicamente, a lógica de programação é o que te permite estruturar seu raciocínio em comandos para que você possa se comunicar com o computador. Um conceito fundamental para aprender a lógica de programação são os algoritmos. Os algoritmos são sequências de instruções para resolver problemas. Imagine que você está desenhando um papel com lápis. Você não vai conseguir desenhar no papel se não tiver um papel. Você não vai conseguir desenhar no papel se não tiver um lápis. Ou imagine que você está lendo um livro. Você não vai conseguir ler o livro se você não estiver olhando o livro. Você não vai conseguir ler o livro se você não estiver entendendo a escrita do livro. Então tem toda uma lógica e uma sequência para isso acontecer. E essa sequência é muito importante para os algoritmos. Dependendo da forma que você organiza esses passos não vão resolver o problema e pode causar mais problemas. Outro conceito fundamental são as variáveis e constantes. Uma variável em programação é basicamente um espaço de memória que armazena um valor e também é um nome associado a um valor que pode ser alterado ao longo da execução do programa. As variáveis podem armazenar diferentes tipos de dados, como números inteiros, o int, números de ponto flutuante, o float, strings, que são cadeias de caracteres, booleanos, verdadeiro ou falso, entre vários outros. É essencial escolher o tipo de dado apropriado para cada variável, dependendo da natureza dos valores que ela irá armazenar. As constantes são valores que não mudam ao longo da execução do programa. Elas são úteis para representar valores fixos e imutáveis em um programa. Elas garantem que determinados valores permaneçam constantes ao longo da execução do programa e não sejam alterados acidentalmente. Você vai usar constantes em tarefas específicas, como por exemplo, quando você cria um jogo de labirinto. Você pode definir constantes para representar os diferentes tipos de células, como paredes, espaços vazios, portas, chaves e etc. Isso torna mais fácil de modificar e entender o código do jogo. Ou quando você cria um aplicativo de conversão de unidades, você pode definir constantes para representar os valores de conversão entre diferentes unidades de medida. Metros para centímetros, quilogramas para gramas, litros para milímetro. Tipos de dados na programação são categorias que definem os diferentes tipos de valores que podem ser armazenados e manipulados em um programa. Cada linguagem de programação possui seus próprios tipos de dados, mas muitos deles são mais comuns entre várias linguagens. Os tipos de dados mais comuns na linguagem de programação são string, bool, list, array, dict, tuple, char, null, entre vários outros. O que nós podemos fazer com esses dados e como podemos aplicar a lógica? Para isso, vamos aprender sobre os operadores e condicionais. Operadores e condicionais são conceitos fundamentais em programação, usados para controlar o fluxo de execução de um programa e fazer comparações entre valores. A gente vai usar ao longo do nosso código para indicar operações matemáticas, operações lógicas ou de comparação. Um exemplo de operadores matemáticos é mais, menos, vezes e divisão. Esses operadores possibilitam fazer operações matemáticas básicas no nosso código. Os operadores de comparação são igual, diferente, maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. Operadores de lógica são e, ou,
Ou not. As condicionais são usadas para controlar o fluxo de execução de um programa, com base em condições específicas. Elas permitem que partes do nosso código sejam executadas apenas se uma determinada condição for verdadeira, proporcionando ao programador a capacidade de tomar decisões dentro de um programa. As condicionais mais comuns são if, else, elif, switch. Swift não está presente em todas as linguagens de programação. Algumas linguagens que possuem Swift são C, C++, Java, C#, Objective-C, Swift, PHP a partir da versão 8, Rust. Um exemplo bem legal para usar condicionais é criar um sistema que verifica se a idade de um usuário é acima de 18 anos. E se esse usuário estiver acima de 18 anos, ele será cadastrado. Então, no nosso código, para criar esse sistema, a gente faria o seguinte condicional: se a idade do usuário for maior ou igual a 18, o sistema vai prosseguir com o cadastro. Se não for, o sistema não vai prosseguir com o cadastro. Outras estruturas que são importantes são as estruturas de repetição. As estruturas de repetição são utilizadas na programação quando queremos que um determinado bloco de código seja executado várias vezes, sem precisar escrever o mesmo código várias vezes manualmente. Existem geralmente dois tipos principais de estrutura de repetição: for e o while. Esses conceitos que eu falei até aqui são a base da lógica de programação. É o que você precisa aprender, estudar e colocar em prática para ter a base sólida da programação. Em qualquer linguagem de programação, você vai precisar dominar esses conceitos de lógica de programação. Com o tempo, você vai entender que a linguagem e a sintaxe acaba sendo mais um detalhe. Programadores mais experientes normalmente trabalham com várias linguagens de programação ao longo da sua carreira. E para isso, ter a base sólida é muito importante. Eu, por exemplo, aprendi algumas linguagens, não sou tão experiente na programação, mas tenho conhecimento em algumas linguagens de programação, como Python, Lua, JavaScript, Kotlin e Java. Um fator essencial para você quebrar esse pensamento de achar que não consegue é parar de desistir de resolver o problema e buscar o conhecimento. Mesmo que demore para você aprender, não desista. Se você teve alguma dificuldade para entender alguma coisa que eu falei no vídeo, ou se esse vídeo te ajudou de alguma forma, coloque aqui nos comentários que eu estarei respondendo, ou coloque no servidor do canal, no Discord. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!